A gente sabe a importância que nós temos de fazer o embarque respeitando o bem-estar, respeitando o manejo racional, porque isso reflete para nós uma queda de rentabilidade. Então, uma das coisas que a gente tem que observar bastante é evitar as contusões, evitar bater nos animais, evitar cutucar com ferrão. Ainda numa pecuária antiga, uma pecuária não tão eficiente, as pessoas ainda trabalham com bater animal, as pessoas trabalham com ferrão, e isso não é muito interessante dentro do processo. Não só a questão de bem-estar, de valorizar o animal, de respeitar esse animal que tem a sua vida servidas a nós, mas também nós temos que lembrar que isso é financeiramente ruim. Por que é financeiramente ruim? Porque toda a contusão que se tem durante o embarque, isso vai refletir em hematomas e a toalete lá no frigorífico vai ser maior, vai ter que tirar isso, porque essa carne com hematoma, ela não tem comércio. Isso vai para a caixaria e, consequentemente, o produtor não recebe por isso. E isso não é tão interessante, tá? Entretanto, pessoal, eu quero chamar a atenção também de um fator, tá? Que eu trouxe isso à tona hoje porque a gente estava discutindo isso, acabamos de pesar os animais, tá? Os meninos aqui vão fazer umas contas pra gente, quando eu estou sem calculadora, meu celular está utilizando, né? Nós terminamos esses animais hoje aqui, tá? Com o peso final deles foi de 555,4, tá? Esse foi o peso final, tá certo? Na experimentação, nós utilizamos um jejum, tá, de alimento por 12 horas. Por 12 horas aproximadamente antes de fazer essa pesagem. O que isso implica para nós? Implica que esse animal está esvaziando o trato digestivo, consequentemente a gente tem um peso mais padronizado. O que quer dizer, eu não vou entrar na polêmica se isso é certo ou se é errado, só que nós precisamos saber dessa padronização. Para pesquisa, no peso inicial, esses animais, né? Confere para mim o peso inicial dessa boiada em jejum aqui, tá? Então eu acho que é 300 e alguma coisa, tá? 375,42. Isso foi o nosso peso inicial. Todos esses pesos foram padronizados em jejum. Por quê? A literatura já mostra isso com muita clareza pra gente, que um boi em jejum de 12 horas, ele vai perder 4% de esvaziamento de trato, né? E a conta que eu quero falar para vocês, se vocês fizeram essa conta aqui, nós tivemos um ganho aproximado de 1.540, certo? Que é um ganho que a gente consegue sempre aqui, foi um ganho, nós já tivemos ganhos piores, já tivemos ganhos maiores, entretanto, né, esse ganho de peso diário aqui, ó, é um ganho de peso muito mais próximo e padronizado. Se você faz pesagem só com animais de trato digestivo cheio, sempre faça isso. Se você faz com trato digestivo vazio, com jejum de 12 horas, o que vocês têm que fazer? Ter esse padrão para vocês terem base de comparação. O que não dá é para a fazenda X comparar o ganho de peso com a fazenda Y, o ganho de peso diário, um faz em jejum, outro não faz em jejum. Isso fica base de comparação ruim. A gente vai ter uma live só sobre isso, dentro do nosso curso de confinamento, nós vamos ter cálculos de índices ou técnicos e a gente vai detalhar isso mais. Eu quero só dar uma pincelada para vocês saberem o seguinte: se eu não tivesse dado jejum para esses animais, eles teriam hoje 555,4 mais 4% do peso vivo. Que isso, esses animais, daria quanto? Quanto que dá 555,4 vezes 4%? 577,6.
eles estariam com preço 577? Isso. 577,6. Qual que é a diferença do 577? É isso mesmo? 5%, não é? 4%. Quanto que dá 577,6 menos 5,4? 22,2. 22,2. Nós confinamos esses animais por 117 dias. 22,2 dividido por 117 dias, 0,19. eu tenho 0,19 quilos, que é a diferença do fazer jejum ou não fazer jejum. O que acontece? Se eu pegar esse ganho de peso de 1,540 mais esse 1,19, dá quanto? 1,540 mais 1,19. 1,73. O ganho de peso diário seria de 1,73. O que me diz isso? Eu falar para vocês que eu não fiz jejum e ganhou 1,73, ou eu fiz jejum e ganhou 1,540? Não me diz nada. Não me diz nada. Essa diferença dos 190 gramas, isso é uma diferença de trato digestível, que lá no frigorífico vai ser eviscerado. O peso em carcaça desse animal vai ser o mesmo. Ele não muda o peso em carcaça. Consequentemente, a remuneração do produtor é a mesma. Ele pesando em jejum ou não pesando em jejum. Isso faz com que nós temos parâmetros diferentes para ser pensado. Nós estávamos aqui com os meninos, a gente discutindo isso, e eles perguntaram para mim. Eu falei assim, eu tenho que levar isso para vocês. A gente tem que discutir nesses parâmetros. Por isso que o ganho de peso diário é um parâmetro que é usado, muito bom, só que você tem que padronizar as suas pesagens. Padronize as suas pesagens no sentido de quê? De que você tenha sempre a mesma régua. Por que o jejum é interessante? Quando você pega uma boiada de um volume maior de boi para embarcar, aí você fala assim, não dou jejum. Perfeito. Mas aquele boi que você pesa ele às 6 horas da manhã, esse boi, ele teve jejum, não teve jejum, e se você falar assim, não vou passar esse trato, e o último boi, ele teve uma oferta de comida menor. Consequentemente, nós temos o quê? Parâmetros para serem pensados de formas diferentes. Então nós temos que pensar sempre essa forma de ter parâmetros adequados para fazer análise financeira e análise econômica. E análise zootécnica também. E é importante vocês observarem, por isso que hoje a gente não fica usando tanto, né, o ganho de peso diário, o ganho de peso diário, o ganho de peso vivo diário, ou o ganho médio diário, tá? Nós usamos o que? O ganho de peso em carcaça. Aí eu tiro esse efeito de enchimento do animal. Esse ganho de peso em carcaça, nós temos cálculos, né, no nosso Instagram, tem aí, os meninos montaram como é que se faz os cálculos, como esses cálculos desses índices são feitos, e isso é muito importante. Então, pessoal, pense sempre no ganho de peso em carcaça. Nós não podemos calcular isso hoje, os animais irão ser abatidos somente amanhã. E aí as pessoas discutem muito um fator que chama-se rendimento de carcaça. E se você pesar o animal em jejum, você tem um rendimento. Se você pesar o animal sem jejum, o seu rendimento cai. Entretanto, tanto faz isso. Por que tanto faz? Porque a remuneração é por peso de carcaça. O importante é nós sabermos o quanto de carcaça eu entreguei para o frigorífico. E aí a gente vai discutir no nosso curso a preparação de animais para o confinamento. Como nós nutrimos, como nós fazemos uma recria ou uma preparação, porque isso vai interferir no ganho em carcaça. Esse ganho em carcaça é muito, muito importante. Também é um parâmetro que deve ser bastante analisado. Em nenhum momento eu quero que tenham o conceito
de que o ganho de peso diário é ruim. Não, a gente tem que ter esse parâmetro, mas padronize isso. O ganho de peso de carcaça está muito mais próximo do que a gente quer, muito mais próximo de nós fazermos avaliações, porque a gente não tem interferência do rendimento de carcaça, não tem. Se a gente abate em frigoríficos diferentes, nós podemos ter tipos de toaletes diferentes. Então a gente tira o efeito quando a gente fala em ganho de peso de carcaça. Então, pessoal, eu quis trazer isso aqui hoje para vocês, né? Por quê? Porque é o momento que nós estamos aqui no confinamento, né? Finalizando mais um experimento, finalizando um experimento que foi um sucesso, os ganhos foram bons, terminamos animais bons, certo? Nós não tivemos nenhum problema mais grave, certo? E aí nós tivemos agora, nós vamos abater esses animais amanhã, e aí nós teremos os rendimentos de carcaça do geral, como aconteceu, e também o peso de carcaça, consequentemente o peso em carcaça desses animais. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, espero que tenham gostado e tamo junto aí.